Olá, como estão? Uma das coisas que mais fascina a humanidade é o mistério das profecias. Nós, como seres humanos, sempre somos interessados em saber o que pode acontecer ou o que, para alguns, vai acontecer em relação a alguns prognósticos que santos, pessoas com dons especiais, poderiam prever em relação às nossas vidas, em relação à própria sociedade. Quando da morte do Papa Francisco, houve uma notícia que espantou a muitos, chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do planeta, sobretudo porque guardava uma incrível coincidência, por assim dizer, relativamente ao horário da morte do Papa Francisco, no Vaticano, tanto quanto pela circunstância da sua idade. O Papa Francisco morreu, como todos sabem, aos 88 anos. E o horário de sua morte, no caso o horário Vaticano, na Itália, o Vaticano, como se sabe, é um estado dentro de outro estado. É o menor país do mundo. Temos a Igreja Católica, que tem a sua dimensão propriamente religiosa, e temos o Vaticano, que é o estado onde a Igreja Católica está localizada como ente, por assim dizer, institucional. Nesse sentido, o horário da morte do Papa no Vaticano é o horário também da Itália, pelo menos daquela região da Itália. E o Papa morreu aos 88 anos, às 2 horas e 35 minutos. Qual é a coincidência que a gente pode registrar e destacar que espantou dezenas de milhões de pessoas? Foi o fato de a junção desses números 88, 2, 3, 5, isto é, a idade do Papa quando do seu falecimento e propriamente o horário registrado pelo Vaticano, um horário então oficial, 2 horas e 35 minutos, esses números correspondem justamente ao número de associado do Papa ao seu grande clube futebolístico, né, o clube de coração do Papa, que era o clube São Lorenzo, um clube argentino. Não é um grande clube de grande tradição, mas é um clube muito querido por uma parcela significativa do povo argentino. Então, na carteirinha do Papa, na carteirinha de sócio do São Lourenço, consta o número 88.235, justamente correspondendo a primeiro e segundo número, primeira dezena, 88, a sua idade, e 235, 2 horas e 35 minutos, o horário em que o Papa faleceu no Vaticano. Em relação ao Papa Francisco, também temos uma espécie de profecia, né? Aqui é uma coincidência, por assim dizer, né? Uma sincronicidade. Mas há uma profecia em torno do Papa que terá sido formulada nas profecias de São Malaquias, né? Ou São Malaquias. Esse santo da Igreja Católica escreveu algumas frases que relacionavam o título em latim desse Papa, né, dos papados todos, correspondente também ao seu brasão, entre outras coisas. E o Papa Francisco seria, por assim dizer, o último Papa daqueles que ele, o São Malaquias, profetizou na existência da Igreja Católica. Então, o nome que ele colocou para o Papa, o dístico, era como se fosse o Papa do fim do mundo, né? O Papa Francisco seria o Papa do fim do mundo, correspondendo também a uma grande crise na Igreja Católica, uma grande crise que todo mundo fala que sempre existiu e é como se fosse a última crise. Na verdade, a Igreja Católica como instituição é uma instituição que tem as suas, ela existe, melhor dizendo,
como uma instituição dialética. Há uma diversidade de tendências, mas, a rigor, essa diversidade ocorre dentro de uma unidade de pensamento teológico, por assim dizer. Então, o que se fala de crise da Igreja Católica se fala desde sempre, né? Há décadas, quiçá há centenas de anos. Mas, no entanto, a permanência dela pode se explicar por essa característica. Ela realmente está sempre em crise, como qualquer instituição viva, mas é uma crise que, existindo dentro de uma dada unidade, uma unidade teológica, pode explicar porque ela se sustenta apesar de tantas crises. Mas isso é uma digressão teológica. O que nos importa aqui é explicar esse mistério da profecia de Malaquias, São Malaquias, a respeito do último Papa, o Papa do fim do mundo. Reparem que quando o Jorge Mário Bergoglio, o nome civil do Papa Francisco, assumiu, e ele chegou ali na sacada da praça de São Pedro, ele disse para o público, aclamou o público, e o público aclamava também, e ele disse uma coisa que eu achei curiosíssima. Ele, depois do Habemus Papam, ele se dirigiu ao povo e disse: vocês escolheram a mim, um Papa que veio do fim do mundo, um Papa do fim do mundo. Reparem que isso ressoou de imediato a profecia de São Malaquias a respeito do Papa ser o Papa do fim do mundo, mas era uma questão, uma circunstância propriamente geográfica, exclusivamente, eu diria, geográfica, essa identificação que o próprio Papa Francisco, quando de sua escolha, no primeiro contato com o povo, disse para aqueles fiéis concentrados na praça de São Pedro. Então, por assim dizer, terá se cumprido a profecia de São Malaquias a respeito do Papa Francisco. Ele assumiu numa circunstância de grave crise institucional da Igreja Católica, uma crise também teológica, por assim dizer, uma crise de rumos, uma crise de mudança dos tempos, enfim, vários processos que, somados, explicariam as atribulações da Igreja católica junto aos seus fiéis e a condição mesma do Papa enfrentar isso. Como enfrentar isso? Né? Um processo de crise grave institucional, propriamente espiritual e com os fiéis de todo o mundo. Então o Papa afirmou, ou teria afirmado, aquilo que São Malaquias previu como o último Papa. Ocorre que há discordâncias, sempre haverá discordância sobre como interpretar uma profecia de um profeta, de um vidente, enfim, de pessoas que possuiriam esses dons sobre o que está por vir em relação a uma sociedade, em relação a uma pessoa, exclusivamente falando. Então, sobre o Papa Francisco, a gente pode destacar isso, mas também já podemos destacar alguma coisa relativamente ao Papa Leão XIV, que assumiu recentemente o papado no Vaticano, quando da morte do Papa Francisco. O Papa Leão XIV, nome dele civil, né? Robert Francis Prevost. Então, o Papa Leão XIV, há uma referência também, ou haveria uma referência, porque há discordância entre os intérpretes das profecias de São Malaquias, que afirma, né, que seria ele o último Papa escolhido, e ele seria um homem de pele escura, mas aí já não é São Malaquias, é uma profecia do famosíssimo
profeta Nostradamus, Michel de Nostradamus. Então, assim, o Papa Leão XIV, não é? o Robert Francis Prevost, ele seria um homem de pele escura, mas o Papa foi escolhido e se vê que ele é um homem de pele clara, que teve a sua grande parte da sua vida sacerdotal como pastor, situada na cidade de Chiclayo, né, no Peru. Ele é muito querido, inclusive, por essa população, pelo povo peruano, e em especial pelo povo da cidade de Chiclayo, né, no Peru. E o que é curioso, ora, o Papa não tem pele escura, como terá, né, previsto uma centúria de Michel de Nostradamus. Mas, curiosamente, se você observar o hábito, a cor do hábito da ordem dos agostinianos, a cor é uma cor negra, é totalmente negra. Por exceção, haverá, né, em um ou outro país um hábito branco, né, dessa ordem agostiniana, da qual ele precede, né, melhor dizendo, ele procede, o Papa Leão XIV. Então, se você, sem querer forçar muito a interpretação, mas dando uma interpretação acerca do que Nostradamus terá relatado, né, numa centúria, de fato, então, o Papa terá, de modo metafórico, por meio do hábito, né, que o vestiu durante décadas, a pele escura, porque se fala de modo muito popular que o hábito faz o monge, podemos dizer também que o hábito seria ou será a pele propriamente do anjo, a pele, a epiderme realmente do monge, né? Então, no caso aqui do Papa Leão XIV. Então, é necessário, quando a gente ouve uma profecia, quando a gente ouve uma vidência, pode ser até mesmo por parte de uma taróloga ou de uma quiromante, daquelas pessoas especializadas que gostam de prever, né, eventos. Na verdade, o tarô ele não prevê evento nenhum. No caso do tarô, fazendo aqui uma digressão, o tarô compõe um conjunto de aconselhamentos em relação ao que se lê, né, na energia da pessoa, mediante a interpretação do que os arcanos sugerem, né? Os arcanos maiores, sobretudo as 22 cartas e as 56 cartas, que podem estar conjugadas, né, no mesmo maço. Se fala em carta, mas na verdade é melhor falar em arcanos, né? Os arcanos maiores são aqueles que dizem respeito ao ser da pessoa, né? Aquilo que é do espírito dela e que pode ser interpretado pelo tarólogo, pelo profissional que está, por assim dizer, enxergando as energias que estão emanando por meio daqueles arcanos, entre aspas, por meio daquelas cartas. Então, resumindo, as profecias, as evidências merecem sempre uma interpretação cuidadosa por parte dos profissionais que as divulgam e, sobretudo, por parte de quem ouve, porque diretamente a gente pode estar sendo influenciado por coisas que não compõem de modo objetivo, de modo equilibrado, a realidade nossa, nem de um coletivo no qual nós estamos inseridos. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado de não tomar aquilo como verdade absoluta, mas a partir de uma avisada respeitosa em relação ao que a interpretação está passando para nós, também, de modo criterioso, interpretar o que essa notícia está propondo
esse evento está propondo para a gente. Eu estou apenas salientando a necessidade de também ser crítico em relação à profecia que nós ouvimos de A, de B e de C. Portanto, formular o nosso próprio juízo acerca dela. Não estou dizendo que a gente tem que negar a priori, nem afirmar a priori. Então, a gente tem que ter cuidado em relação ao que nós ouvimos, porque muita gente, tomando isso de modo muito sério, pode se prejudicar no sentido de tomar atitudes que não são condizentes, não são equilibradas para uma decisão sobre um emprego, uma mudança de trabalho, sobre uma relação propriamente amorosa, sobre uma decisão se vai viajar ou não vai viajar para um outro país, enfim, é uma diversidade de cenários que a gente tem que pensar quando está ouvindo, né, uma profecia ou uma vidência de alguém. Pois bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e pediria que vocês, caso possam, caso queiram, difundam o nosso canal Infinito, enviem para nós eventos de mistérios, eventos proféticos que direta e indiretamente dizem respeito à sua vida ou de um coletivo. A gente sabe que por mais que alguns desses eventos sejam dolorosos, eles podem ser explicados, podem ser difundidos, e a gente guarda sempre o anonimato, caso a pessoa assim peça, assim queira. roberto.numeriano@gmail.com é o nosso endereço para quem quer, quem desejar enviar um material desse, tá bom? Curtam, compartilhem e, sobretudo, confiem no nosso trabalho. A gente gosta de contar histórias de mistérios, enigmas, profecias, sonhos, tudo que diz respeito ao espírito humano, tudo que diz respeito àquilo que envolve a humanidade, acerca do que ela quer saber, do que ela quer explicar, a partir do que ela sente, e se importa para nós contar. A gente está aqui apenas para isso, mais nada. Não vamos fazer juízo de valor de nada, vamos contar histórias, contar mistérios, contar e interpretar no nosso limite curiosidades envolvendo pessoas. Pode ser o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, pode ser uma pessoa que tomou conhecimento do nosso canal e quer contar a sua história. É simplesmente isso. Muito obrigado.